Boa tarde. O mundo está falando sobre o vírus da imunodeficiência adquirida. Boa tarde. No jornal de hoje iremos comentar sobre um grande assunto que está sendo comentado na comunidade científica: o vírus da imunodeficiência adquirida. Para tudo. Antes de darmos continuidade ao nosso jornal, a gente precisa saber qual a diferença entre a nutrigenética e a nutrigenômica. A nutrigenética, ela vai abordar as diferenças entre os indivíduos que têm alguma reação ao nutriente ou alguma dieta específica. Já a nutrigenômica, ela vai abordar os diferentes nutrientes que têm alguma relação com as mudanças que podem causar a uma expressão gênica. Agora podemos voltar ao nosso jornal. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, é uma doença que causa diversas consequências para o indivíduo, devido a alterações no sistema imunológico. O indivíduo, ao ser infectado pela HIV, ele pode vir a desenvolver AIDS e, consequentemente, vir a óbito. Isso ocorre devido à diminuição da sua imunidade celular. Porém, graças a testes sorológicos, se é possível a detecção precoce da doença. Outras informações que obtivemos é que a doença é uma doença crônica, que ela pode ser de forma rápida ou devagar, variando de indivíduo para indivíduo. Isso está ligado diretamente à sua carga viral. Um indivíduo que vai ter uma carga viral alta, ela vai desenvolver a doença de uma forma mais rápida. HIV, ela é considerada uma zoonose, uma doença que evoluiu do animal até chegar ao homem, que foi transmitida do animal para o homem. Do animal é a SV, que é a imunodeficiência sim. Outras informações nós vamos obter agora com nossas correspondentes diretamente dos Estados Unidos, da Espanha, da França e da Austrália. Agora nós estamos aqui com a Aline, diretamente dos Estados Unidos. É com você, Aline. Boa tarde. Falando diretamente dos Estados Unidos, onde está ocorrendo o Prêmio Nobel da Ciência. Falando agora sobre genética, discutindo o tópico infecção por HIV e ativação celular. Como acontece com os macacos, a ativação das células TCD4+, e CD8+, também encontram-se elevadas nos seres humanos. A ativação celular causa indiretamente um processo inflamatório, que relaciona-se com a morte celular. E quanto maior a carga viral, maiores os níveis de ativação celular. De forma geral, os níveis mais elevados de ativação celular são detectados em pessoas sem tratamento e naquelas que são portadoras de vírus sensíveis aos medicamentos. Bom, por fim, quanto maior a ativação celular entre pessoas em tratamento com carga viral indetectável, maior a dificuldade na recuperação das contagens de CD4+. Agora entraremos em contato com Nicole, que estará falando diretamente da Espanha. É com você, Nicole. Boa tarde, eu me chamo Nicole Cristina e estou falando diretamente da capital da Espanha, Madrid. Eu vou falar um pouco sobre as consequências da infecção pelo HIV nos seres humanos. Essa infecção, ela vai nos apresentar um quadro de inflamação crônico e de um baixo grau. Com isso, a gente vai ter a danificação de órgãos e de alguns tecidos do organismo, como o prejuízo do nosso sistema nervoso central, que a gente tem a presença da atrofia encefálica, o prejuízo do nosso sistema cardiovascular, e também a gente tem algumas fraturas ósseas e também o prejuízo na nossa função hepática e renal, com isso a insuficiência endócrina múltipla. A associação entre a inflamação crônica e infectados pelo HIV apresentam marcadores como a proteína C, que é reativa e ultrassensível, a interleucina 6, o dímero D, e eles apresentam níveis elevados em indivíduos infectados pelo HIV. E também estão correlacionados diretamente com a gravidade da doença, como a mortalidade.
cientistas, né, estudos, eles apresentam o tratamento farmacológico, mas mesmo que tenha esse tratamento, eles ainda vão apresentar níveis elevados quando comparados a indivíduos não infectados pelo HIV. As variações genéticas e a progressão da AIDS, muitas vezes, na maioria das vezes, né, ela não pode ser identificada porque apresenta alguns indivíduos que têm um ritmo de progressão mais lento. E esse ritmo de progressão, ele está associado com as variações genéticas, que a gente tem como destaque o polimorfismo dos genes, que eles vão determinar a conformação dos antígenos leucocitários humanos. Com isso, a gente tem especificamente o alelo A do polimorfismo G801A e os polimorfismos de deleção 32, que também vão se juntar com a inserção de 54 pares de genes que vão codificar os receptores de quimiocina 5 e 2, respectivamente. A CCR5, delta 32, ela tem uma associação, uma relação entre a progressão da doença e a inflamação crônica. Essa CCR5, ela é um receptor de quimiocina fundamental para a entrada do HIV na célula. Quando a gente está falando de algumas atividades pró-inflamatórias, elas são inteiramente dependentes desse receptor, que é determinante para o tráfego de leucócitos para o sistema nervoso central. O potencial anti-inflamatório em relação à ausência ou à diminuição da CCR5 ele é notório. Em camundongos, a inibição da CCR5 ela preveniu a artrite reumatoide grave. Quando a gente está falando de seres humanos, a CCR5 delta 32 é como se fosse uma proteção contra o desenvolvimento dessa artrite e também em relação aos sintomas quando a gente tem a manifestação da doença. A progressão da AIDS, né? A progressão da infecção também está relacionada na co-infecção do vírus, né, da hepatite G. E esse vírus ele vai resultar em um menor ritmo da progressão da AIDS. Só que esse mecanismo ele ainda não foi elucidado completamente. A hepatite G ela vai atuar como uma regulação negativa em relação à expressão da CCR5, diminuindo o número de receptores na superfície celular. Com isso, indivíduos infectados com essa hepatite G, eles vão responder, né, artificialmente como se apresentassem a CCR5 delta 32. E foi isso. Agora vocês vão ficar com Emily Laís. Bom dia, Nicole. Aqui diretamente da Austrália para falar sobre o assunto do efeito do tratamento antirretroviral na inflamação. Então, o efeito que causa a redução da viremia é proporcionado pelo tratamento antirretroviral, que faz com que haja diminuição celular. Então, um desses mecanismos da diminuição é a translocação bacteriana. Então, exemplos de proteínas virais é a proteína transativadora 1 e proteína viral R, que elas são uma das principais que causam processos inflamatórios. Lembrando também que a mucosa intestinal é de grande importância para processos inflamatórios, pois ela controla esses processos, fazendo com que não haja uma inflamação exacerbada. Com isso, foi feita uma pesquisa com 340 pessoas com HIV, que foi dividida em dois grupos. Um grupo recebeu uma barra de cereal com proteínas, oligosacarídeos e probióticos, e a outra que recebeu uma barra de cereal sem suplementação, ou seja, um placebo. Depois de 52 dias, foi visto que as pessoas que receberam o suplemento tiveram o melhor resultado, pois as células TCL4+, foi reduzida, já as pessoas que receberam placebo foi aumentada esse tipo celular. Com o resultado dessas pesquisas foi visto que a intervenção nutricional é muito importante para que haja redução do processo inflamatório em pessoas que possuem a doença de HIV. Com o avanço tecnológico, também foi visto em pesquisas que há como reverter quadros de pessoas com falhas imunológicas, por meio de manipulações genéticas, a enzima conhecida como Zyme-Finger nuclease.
Com isso, vamos passar para a nossa repórter, Thaís Janiele, que está diretamente da França, trazendo novas informações para nós. Boa noite, Emily. Bem, hoje a gente vem falar um pouco, da importância da nutrição alimentar. E como se é estudado e através das pesquisas, é sabido, que é de fundamental importância uma alimentação adequada junto ao tratamento, principalmente como uma forma de ajuda, no apoio à inserção de fármacos, pois, como sabemos, são medicamentos bastante fortes. Inclusive, essa nutrição do paciente é bastante importante para o prognóstico da AIDS, tendo em vista que um dos fatores que são apresentados na infecção por HIV é a anemia ferrotípica, que é uma baixa do ferro no... Ai, gente, eu corto. Tendo em vista que a anemia ferropriva é uma infecção pelo HIV onde os níveis de ferros estão baixos e isso é um fator negativo para a vida. Tais evidências foram tão importantes sobre a visão dos pesquisadores que eles resolveram ir mais a fundo e fazer uma pesquisa com 1.362 pessoas que são pacientes HIV. Dentre elas estão pessoas de ambos os sexos, adultos e africanos. Tal pesquisa teve ênfase na nutrigenética e no HIV. Bem, e diante dessa pesquisa pode ser identificados resultados como o genotipo de proteção e o aumento do risco de probabilidade de mortalidade. Sendo assim, esses dados foram importantes para a gente identificar e demonstrar que existe sim uma necessidade para a ingestão e uma nutrição adequada e individualizada para cada paciente. Ademais, evidências mostram que a homeostase e o metabolismo de cálcio são fatores que influenciam nessa progressão pelo HIV. Bem, e dentro de uma dessas formas de nutrição que são bem-vindas está a suplementação com vitaminas. Bem, e dentro dessas vitaminas está a vitamina A. Estudos mostram que uma deficiência dessa vitamina pode aumentar o risco de transmissão de mãe para filho pelo HIV. Entretanto, também há pesquisas que mostram que a suplementação com vitamina A também aumenta essa transmissão de mãe para filho. Ou seja, não há um estudo específico que mostre que ambos os resultados sejam realmente verdadeiros. Há também a suplementação com vitamina D, que ela em deficiência causa progressão e mortalidade por HIV. Ou seja, é importante fazer o uso da vitamina D, porque além dela ter um baixo custo, ela vai ajudar a aumentar a imunidade de pacientes com HIV. Sendo assim, podemos concluir que sim, nos últimos tempos houve bastante avanço nos estudos para compreensão das patologias da AIDS. Muito obrigado, Thaís. E com isso, encerramos o Jornal de hoje. Tenha uma boa tarde. Fique com mais informações no Jornal das 8. Uma boa tarde. É só isso. Mentira!